história de viver na minha história. Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim. Está no caminho e não chega ao fim. E aí, pessoal, como foi se conectar com Deus a respeito da oração? Aqui ela fala bem isso, né? Essa música, para quem não viu o vídeo de ontem, onde nós falamos sobre a oração. E é uma sequência de 2 vídeos onde a gente vai falar da oração e depois, então, do jejum, né? Então, hoje a gente vai falar do jejum. Para você que não assistiu o vídeo da oração, está logo aí embaixo, então vai lá e assista, né? Ele é um anterior a esse, porque ele foi gravado ontem. Eu costumo gravar aqui um vídeo por dia, né? Então, assim, ele está ali, olham, porque é bem interessante. Muitas pessoas vieram perguntar a respeito do jejum e da oração, e em breve vai ser um e-book a respeito desse assunto bem legal, né? Das consultorias, e façam o jejum e a oração, né? E aí surgiu muitas. Quando eu falo, né, façam o jejum e a oração, e surgiu então essas dúvidas no sentido como eu faço o jejum. Eu gostaria de falar para você que essa música ela fala bem isso. O jejum é quando você refina o seu espírito para conectar com Deus e você sentir os desejos de Deus, para que Ele possa se manifestar através de você, né? Através dos seus próprios desejos. Então, a Sara, ela faz a mesma conexão com essa música com o que o apóstolo Paulo dizia, dessa questão da briga entre o espírito e a carne, entre a minha vontade e a vontade do espírito. O que é a vontade do espírito? É os desejos, né, que Deus colocou no nosso coração, aqueles desejos genuínos. E o jejum, ele serve justamente para isso, para afinar, né? Então, amortecer o nosso corpo físico de uma maneira que ele não tenha muita força para ditar as regras, para falar come isso, come aquilo. Então, aí a gente já educa as nossas emoções para aprender a falar não, porque às vezes, diante de alguma coisa, a gente tem ali uma decisão, a gente faz uma decisão, e eu falo que isso não costuma ser decisão, né? Isso é viver por condição, né? Então eu tenho uma condição, eu sou assim, aí eu tenho outra condição, eu sou de outra forma. Vou aqui falar, por exemplo, uma pessoa que quer ser saudável, né? E ela não pode, então, não vai comer doces, né? Porque uma pessoa saudável, ela não pode comer muito doces. Então, se ela viver numa condição, hoje ela vai ser saudável, amanhã ela vai comer doce, então amanhã ela tem o doce, alguém oferece doce para ela vai comer esse doce. O que é isso? É viver por condição, né? Então, quando eu vivo por decisão, eu decido ser saudável. Então, não importa se eu estou hoje aqui sem doce ou amanhã alguém me oferecer doce, eu vou saber dizer não. E essa música ela fala a respeito disso, né, de dizer não para as vontades do nosso corpo, como o apóstolo Paulo disse, né? E o jejum ele nos ensina isso, a dizer não para as vontades do nosso corpo e a refinar os nossos desejos para dizer sim, né? Eu quero fazer a vontade do Espírito, eu quero fazer a vontade de Deus, né? Porque para gente realizar os desejos só precisa de uma palavra, eu quero. E para realizar você tem que querer. E às vezes as emoções elas estão tão confusas que a gente acaba não sabendo nem o que a gente quer. E a gente vai pedir para Deus em oração, vai fazer um jejum sobre aquela vontade que a gente tem, e a gente descobre que aquilo ali nem era um desejo, era uma vontade do nosso corpo, nas nossas emoções, e não um desejo genuíno do nosso coração. Então, para que você aprenda, né, a identificar qual é a diferença entre a vontade da carne e os desejos do nosso coração, eu indico totalmente o jejum e a oração. Quando você faz um jejum sem oração, automaticamente uma dieta. Não tem problema nenhum você fazer uma dieta, mas ele é somente uma dieta. Quando você faz a oração sem o jejum, o que vai acontecer? Você vai ter uma conexão com Deus, você vai falar para Deus aquilo que você está sentindo, mas automaticamente o que você não vai saber distinguir? Quando Deus está falando com você.
Quando Deus vai falar, eu quero, e isso eu não quero, porque isso eu não vou fazer porque viola os princípios, né? Então, tem essa conexão e hoje a gente vai falar do jejum. Para isso, abram as suas Bíblias em Mateus capítulo 6 e nós vamos ler os versículos do 16 ao 18, tá? Que diz assim, ó: quando jejuarem, pare de ficar com o rosto triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Digo a vocês a verdade, eles já têm plenamente a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que os homens não vejam que você está jejuando, mas somente o seu pai, que está em secreto. Então, o seu pai, que observa em secreto, recompensará. Onde a gente viu a oração é mais ou menos parecida. Então, o que ele fala? Às vezes, o motivo do nosso jejum não é jejuar para afinar o nosso espírito, é jejuar para mostrar para as pessoas que a gente está jejuando. Ai, alguém oferece algum alimento para você, você fala, não, estou em jejum, né? Então, mostrar que você está jejuando. Então, o jejum de verdade, de acordo com a palavra de Deus, ele não é mostrado. Então muitas pessoas falam, tô jejuando e posta na internet. Gente, isso não é jejum, isso daí vale a intenção. Para que você está jejuando? Você está jejuando para afinar o seu espírito com Deus ou você está jejuando para mostrar para as pessoas? E aqui Jesus foi claro, quando a pessoa faz isso ele chama de hipócrita. Então, esse não é a maneira certa de jejuar. E aqui ele é bem taxativo, ele fala, quando jejuarem, pare de ficar com o rosto triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. Digo a vocês, a verdade, eles já têm plenamente sua recompensa, ou seja, nada, né? Porque se não está de acordo com a vontade, com os desejos de Deus, é nada, porque ele não vai falar eu quero, né? Então tá aí. Aí ele fala, mas quando você que é diferente dos hipócritas, jejuar, ponha óleo sobre a sua cabeça, lave o rosto, né? Passa maquiagem, vista salto alto, para ninguém saber que você está jejuando. E aí ele fala assim, ó, para que os homens não vejam que você está jejuando, mas somente o Pai que está em secreto, que olha aqui, para que o Pai que observa em secreto o recompense. Então, assim, depois você vai falar, os milagres estão surgindo na minha vida. E aí as pessoas veem, nossa, o que está acontecendo ali? As pessoas, os milagres, Jesus mostra. Lembra quando as pessoas vinham, né, pedir um milagre para Jesus? Ele falava, Senhor, ninguém duvidava do poder dele. Né? Então, assim, quando a pessoa faz oração, ela não está duvidando do poder dela, ela sabe que Deus ele tem o poder para dar a resposta às orações. Outras pessoas falam assim, será que Deus está ouvindo a minha oração? Deus ouve todas as orações. Então, Jesus ali, ele estava pregando a todas as pessoas. O acesso dele era para todas as pessoas, tanto que ele tinha milhões de seguidores. Jesus era famoso ali na época, mas o que impedia as pessoas de receberem os milagres de Jesus? Ela e ele não querer. Então bastava uma palavra de Jesus para que tudo acontecia. Então era eu quero. A maioria foi com uma palavra, você está curado, vai em paz. Então tudo isso Jesus tinha um desejo genuíno que ele expressava através dos milagres que acontecia na vida das pessoas. E geralmente o que acontecia? Era o momento do milagre? Era Jesus falando eu quero? Era a pessoa pedindo? Não, geralmente era a pessoa que contava sobre o milagre. Não que Jesus tinha fazido, não que Jesus tinha falado no sentido de eu quero. Não, ele falou assim para mim, assim eu já fui curado. Não era isso. As pessoas viam um milagre através do eu quero de Jesus. Então não basta a gente querer, tem que Jesus querer. E para ele querer esse desejo, ele tem que estar em comum acordo. Vamos imaginar aí que você está orando para que alguém pague uma dívida para você. Ou só que dá um exemplo, e é um exemplo como aqui diz, em verdade.
Você está orando para que alguém pague uma dívida, uma pessoa deve para você e você quer que essa pessoa te pague. Tá, embora seja uma dívida, né, e que você emprestou dinheiro para a pessoa, ela está te devendo, e você orando, quando que Deus ele vai realizar esse seu desejo? Quando não prejudicar essa pessoa a qual está te devendo. Porque embora ela está te devendo, né, ela deve ter os motivos dela de não pagar. Né, ou não ter dinheiro, ou se ela te pagar nesse momento vai faltar alimento para a família dela. Eu não sei qual é a verdade dela. Então, o que Deus ele vai fazer? Ele vai fazer de uma maneira que fique bom para todos, porque ele não vai fazer ao contrário das pessoas. Ele não vai prejudicar um filho para realizar um milagre na vida do outro. Jesus ele olha o todo. Então, às vezes a gente está pedindo uma vontade nossa, do nosso corpo, mas não é o desejo, a palavra, o eu quero de Jesus. Entende? Então, às vezes é preciso, os milagres eles são respondidos e acontecem na nossa vida através do nosso eu quero e não do eu quero de Jesus. Por quê? Porque na verdade, quando eu digo eu quero e é um desejo genuíno, Jesus ele não precisa nem falar, ele vai falar já é. Entende? Então, assim, olha para isso. Então, hoje a gente está falando do jejum e da oração. Faça a conexão, os dois. Maria, como eu devo fazer essa conexão? Faça jejum de 3 dias, faça jejum de 7 dias. Como que faz? É um horário específico. Escolha aí um horário das 7 da noite às 11 da manhã, 16 horas de jejum, né, 14 horas de jejum e dê um propósito para esse jejum. O que é propósito, Maria? Bom, essa semana eu vou dedicar o meu jejum à minha família, para a união da minha família, né? E aí você coloca isso diante de Deus, faça as orações em secreto, o jejum em secreto e coloca isso perante Deus. Neste momento, vai criando uma conexão. Às vezes a resposta não vai vir assim, nossa, eu queria, né, que isso acontecesse, mas ela vai vir de uma outra forma, em forma de milagre. Pense, novamente eu vou falar para você, Deus não está preparando milagres para você. Na verdade, Deus está preparando você para os milagres que já estão preparados para você. E a maneira de nós nos prepararmos para receber esse milagre é jejum e oração. Tá bom? Então, eu encerro aqui essa sequência de 2 vídeos para falarmos sobre milagre e oração. Olha aí, né? Aí. Milagre e oração, exatamente, para que os milagres aconteçam na nossa vida, a gente tem que estar em constante oração, mas a oração não é em comunicação com Deus, né? Então, assim, a gente encerrou aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, deixa lá no meu Instagram, deixa aqui nos comentários que a gente vai responder para vocês com o maior carinho, o maior amor. Se fez sentido para você, espalhe esta mensagem a outras pessoas. Como eu faço isso, Maria? Você pode curtir o vídeo, você pode deixar o comentário e você pode compartilhar com outras pessoas. Porque quando você faz isso, você está ajudando o canal a crescer e você também está ajudando, transmitindo esta mensagem, essa informação a outras pessoas. Tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.